651. Rede Comunicadora Iguaçu, integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você que nos acompanha. Estamos aqui mais uma sexta-feira, mais um livro para a gente debater. O título de hoje é Ectoplasma. Subtítulo: Panorama Contemporâneo das Pesquisas sobre Ectoplasmia. Esse livro ele foi escrito por 6 autores e os organizadores são Hernande Leite, que é médico, especialista em cardiologia e psicossomática, e a Ivelise Vicenzi, que é bióloga, especialista em gestão e engenharia ambiental. Antes, porém, de eu passar a palavra para vocês, eu queria dar 2 recadinhos. Primeiro nós ainda estamos com a exposição de gibis lá no Shopping JL Cataratas, muito bacana, tem um panorama de toda a história dos quadrinhos no Brasil, tem exposição com as capas dos gibis, tem gibis disponíveis para as crianças, ambiente para as crianças interagirem. Então, assim, olha, tá muito bacana. Então, vale a pena, vai até domingo essa exposição. Ela está sendo promovida pelo shopping, junto com a holoteca do CAEC. Então, quem ainda não teve oportunidade, está em tempo. E outra coisa é que ontem foi o dia do gráfico, então eu queria deixar aí os parabéns para todas as pessoas que trabalharam com gráfica, inclusive o meu husband, né? Moacir, que é meu duplista, trabalhou a vida inteira dele em gráfica, né? É um gráfico. Então fica aí os parabéns para todos os trabalhadores de gráfica que são os responsáveis, né, pela materialização disso aqui, né? Por enquanto, a gente ainda tem eles, e a gente espera ainda ter por muito tempo, né? Porque livro virtual não pode matar o livro impresso, mas vamos lá. Então, o tema de hoje é ectoplasmia. A gente vai estar conversando sobre isso com os nossos convidados, mas você também está convidado para interagir. A gente já tem aqui a participação da Isoé, lá de Floripa, já deu aqui boa tarde a todos, né? O Rogério, de São Paulo, Eduardo Henrique Sebastião, a Elizabeth Bortolotto Riso, o Elvio Knapp de Andrade. Já tem essa turma toda acompanhando a gente. Vocês fiquem à vontade para interagir, para mandar os seus comentários, as suas dúvidas, questionamentos, né, para que a gente faça aqui um bate-papo aqui sobre o assunto. E a Carmen Freire também, lá de Floripa, que está aqui com a gente acompanhando. Carmen, beijão. A Carmen daqui a pouco vai ser também convidada aqui, porque a gente está finalizando o livro do Círculo, e ela é uma das organizadoras. Mas vamos lá, meninos. Primeira coisa, né? Vocês trazem o tema da ectoplasmia, e tem alguns conceitos que até são dúvidas minhas, até coloquei para vocês, que você tem o fenômeno da ectoplasmia, você tem o ectoplasma, que é a substância, não é isso? O ectoplasta é a pessoa que produz o fenômeno, e aí são vários conceitos que eu acho que a gente poderia começar por aí, principalmente separando, né, o que é ectoplasmia e o que é ectoplastia. Quem quer começar? Pode ser. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de citar também os outros autores, né, tá, porque nós somos vontade. os organizadores, mas a importância aqui são Sim. de todos. Então, é o Juliano Ginani, o Ismael Pinheiro, a Neida Cardoso e a Eduardo Azevedo. Só gente de peso, né? E, gente, eu tenho que dar os parabéns para vocês, no ar aqui, com testemunho de todo mundo, que esse livro está altíssimo nível, a profundidade das pesquisas, você vê assim que teve um esforço de ir fundo nas pesquisas, não tá uma coisa superficial, não tá, sabe? Então, gente, parabéns assim para todos vocês, porque realmente alto nível. Bom, de qualquer jeito, valeu a pena aí todo o esforço aí do grupo, né? Então, a primeira pergunta aí, né, o primeiro esclarecimento é a diferença, né? Isso aí é um aspecto mais conceitual, né? Muita gente fala de ectoplasmia e o ectoplastia. Então, o ectoplasma é a substância, é a energia que sai. O ectoplasma. O ectoplasta é aquele que libera energia, então é a consciência, é a pessoa que é o ectoplasta.
A ectoplasmia é o fenômeno dessa saída dessa energia do corpo. É a exteriorização, a ectoplasmia. Quando esta energia sai e ela adquire uma forma, uma plástica, é que a gente chama de ectoplasmia. Então, a ectoplastia, certo? Então, o termo ectoplasta, certo? A ectoplasmia, ela vem de você plasmar uma forma. Então, na hora que a energia sai, então a ectoplasmia com forma chama-se ectoplastia. Então, por exemplo, eu vou numa dinâmica parapsíquica, aí eu sinto que está saindo, eu sinto muito pelo nariz, eu sinto que está saindo pelo nariz, assim, é como se estivesse escorrendo, aquilo ali é o ectoplasma, é ectoplasmia. Se aquilo ali fizer uma forma mas essa forma não é materialização. É a materialização. Então, na hora que você está materializando e a materialização adquire uma forma que você identifica, como a gente vê nos livros espíritas, certo? Que tem a forma da consciência, de uma flor, de um objeto. Então, é aquilo que a gente chama de ectoplastia. Perfeito, excelente. É uma divisão didática, na verdade, né? Porque a gente fala, né? Toda a ectoplastia veio de uma ectoplasmia. Agora, nem toda a ectoplasmia gera uma ectoplastia. Ah, perfeito. Que a energia sai, mas não necessariamente você vai ver alguma forma, né? Então, e aí são vários tipos de ectoplasmia, não é isso? Né? Fitos ou omni, ou seja, os animais também produzem, as plantas também produzem. Perfeito. Então, a energia, ela é a base da vida. Onde existe vida, existe energia. Então, na planta, a planta tem um corpo energético, o animal tem um corpo energético e todo ser humano tem um corpo energético. Então, se você for pegar o ar, certo? A água, tudo isso aí são elementos vitais. Então, eles também contêm energia e o nível de concentração dessa energia vai fazer também um fenômeno de concentração de ectoplasmia. Então, você vai ter o fitoectoplasma, certo? O aeroectoplasma. Que não é a energia em si. Então, a pessoa exterioriza a energia, não necessariamente ela está exteriorizando o ectoplasma, né? A exteriorização, o ectoplasma é o diferencial é o volume e a concentração de energia. O que a gente faz de comparação didática para isso é comparando o sistema respiratório de uma pessoa comum com o sistema respiratório de um mergulhador, de um nadador. Então, o volume que se mexe de ar de um mergulhador e de um nadador é muito superior à de uma pessoa comum. Tem a ver com a densidade. Com a densidade, a força, certo? E varia muito. Mesmo entre os ectoplastas, existem os ectoplastas de efeito físico, os ectoplastas de cura, onde você tem uma concentração, uma intensidade muito maior do que daquelas pessoas que apenas exteriorizam a energia, certo? Até fazem um tipo de assistência, mas não chega a ser de um nível de aprofundamento, de efeito, certo? De um ectoplasta. E aí, ela tem uma composição, né? Vocês colocam aqui, né? Ela, além da questão energética, ela também ela também tem como substância células, não tem uma... Ela é densa justamente porque ela tem células também junto, não é? É que é um material semifísico. É um material semifísico. E, na verdade, a gente também não pode esquecer que se ela sai de dentro de você para o exterior, ela também pode, entre aspas, carrear ou ser impregnada com a gordura da célula, com a poeira da roupa. Então, quando ela sai, que é por isso a gente diz, né, cada ambiente, até para a gente fazer ectoplasmia, é bom você entrar num ambiente mais higienizado, mais propício para você fazer, por exemplo, uma paracirurgia ou qualquer assistência que você vai fazer utilizando o ectoplasma. Por conta que, quando você sai do corpo e ele vai, então, pegar, se impregnar com o teu próprio corpo, né, as roupas, a poeira e tal, e também com o ambiente em torno, né, ele não tem como se separar. Então, a ectoplasmia, ela deveria ser, a gente prioriza, né, espaços mais higienizados, mais tranquilos, para fins terapêuticos, né, como a gente trabalha dessa forma. Mas acho que a gente pode falar no próximo bloco, até justamente se ele é semifísico, aí explica por que o ambiente na penumbra, no escuridão, né, é melhor. Mas olha, só queria registrar aqui que entrou também a Ana Maria Martins,
a Alexandra Simões, Marici Teixeira, Simone Batistella e Aide Deconte. Gente, nós vamos dar um pequeno intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais ectoplasmia. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. O maior parque aquático do sul do Brasil chegou para alegrar o seu verão. A primeira etapa da atração que faltava em Foz do Iguaçu está pronta, trazendo muita diversão para você e sua família. Uma praia termal com ondas em uma estrutura incrível, pertinho de você. E a diversão não para. Em breve teremos muito mais por aqui. Tá esperando o quê? Mergulhe nessa diversão. Vem pra praia, vem pro Blue Park. Para mais informações, acesse blueparkfoz.com.br. RCI, notícias de Foz do Iguaçu e região. Sexta-feira, 8 de fevereiro de 2019. A Associação dos Pescadores e Piscicultores do Lago de Itaipu organiza nesta sexta-feira um evento para promover a cultura e desenvolvimento da cadeia pesqueira do Lago de Itaipu. Durante o ato, será feita a apresentação de produtos artesanais e da agricultura familiar de Foz do Iguaçu, com degustação de alimentos à base de peixe. O evento acontece às 3 horas da tarde na sede da associação, situada na Rua Francisco de Sá, número 17, Jardim Curitibano 3, região norte do município. RCI. Prefeita interina de Foz do Iguaçu durante os primeiros meses de 2017 e ex-secretária municipal da Saúde, a vereadora Inês Weisman, do PSD, relatou nesta quinta-feira que assessores encontraram o que seria um equipamento de escuta oculto em seu gabinete na Câmara Municipal. Conforme o material difundido pela assessoria da parlamentar, trata-se de um pequeno fio com a ponta desencapada e uma espécie de fone na outra extremidade que estava preso com fita crepe embaixo do tampo da mesa da vereadora. Ainda conforme a assessoria, o equipamento foi retirado do local. Após a sessão ordinária desta quinta-feira, Inês comunicou a situação aos colegas de casa. No período da tarde, a vereadora procurou a delegacia da Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência. A respeito, a presidência da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu emitiu uma nota oficial sobre o tema, na qual declara que pode abrir sindicância interna caso a vereadora decida formalizar a denúncia no âmbito administrativo. Além disso, a diretoria da casa coloca as imagens do circuito interno de vigilância à disposição para auxiliar no esclarecimento do caso. RCI. A Defensoria Pública do Paraná, unidade de Foz do Iguaçu, está com 8 vagas de estágio abertas para estudantes dos cursos de Direito e atuação nas áreas da família, execução penal e direitos das crianças e dos adolescentes. A jornada de estágio é de segunda a sexta-feira, com 5 horas dia. A remuneração é de R$ 750, além de vale transporte no valor de R$ 176,18 mensais. As inscrições devem ser feitas até domingo no site www.ciepr.org.br. A prova para a seleção dos candidatos está marcada para o dia 15 no período da tarde. A Defensoria Pública do Estado do Paraná atende em Foz do Iguaçu, na Rua Antônio Raposo, número 923, na área central da cidade. O horário de expediente ao público é do meio-dia às 5 horas da tarde. Outras notícias de Foz do Iguaçu e região de fronteira você confere de segunda a sábado, das 8 às 10 no programa Manhã RCI. Eu sou Malu Neumann e este é o RCI Notícias. RCI Notícias, de volta a qualquer momento na programação. Já está na hora de você fazer o seu consórcio imobiliário. Sabe por quê? E com quem ao seu lado o sol vai nascer e você brilhar. Você já sabe o que você quer da vida. Você só precisa saber como. Faça uma simulação no site da Demilar e descubra, com um especialista no assunto, que o seu amanhã pode começar hoje. A Demilar Consórcio de Investimento Imobiliário, o investimento da sua vida. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Estamos conversando aqui com Hernande Leite e Evelise Vicenzi. E também com os nossos colegas aqui pelo Facebook, a Aide Deconte, deu os parabéns a vocês dois. A Dionísia de Paris também falou que são altos esclarecimentos com muito conhecimento. A Bruna Baricelli também entrou. E o Elvio Campi de Andrade, ele está fazendo uma pergunta para vocês. Qual a importância de saber sobre
o uso do ectoplasmia sobre... Não, peraí, vamos lá. Qual a importância de saber sobre a importância do uso do ectoplasma sobre a saúde física e energética? Aí entra a saúde, o médico. Bom, uma das coisas que a gente traz aqui aprofundada é a síndrome ectoplásmica. Então, a gente estudando, né, os sintomas da ectoplasmia, a gente observou o quanto que o fenômeno da ectoplasmia, a descarga do ectoplasma, interfere no sistema nervoso autônomo. Se uma pessoa ela já tem alguma doença de base, principalmente ligada ao sistema imunológico, ou alguma coisa que também tem alguma relação com alteração do sistema nervoso autônomo já previamente, esse ectoplasta ele vai ter um reflexo no corpo físico que pode agudizar algumas doenças crônicas. Então, o ectoplasta é aquele que tem que se cuidar muito mais em termos preventivos do que uma pessoa que não tem o fenômeno da ectoplasmia. E você acha que isso tem relação com o uso ou não do ectoplasma, por exemplo? Se a pessoa ela tem muito ectoplasma, mas ela não trabalha com energia, então, né, pode ter determinado tipo de repercussão no corpo, do que diferente daquela pessoa que vai em dinâmica parapsíquica, que participa de curso, que faz TENEPS, alguma coisa assim, ou não tem nada a relação? A pessoa que utiliza muito mais o sistema energético, a partir de curso, de dinâmica, de qualquer tipo de atividade assistencial energética, deve tomar um cuidado maior, porque ele mobiliza muito mais, ou seja, ele ativa muito mais. Mas todos devem prestar atenção a esses sintomas e estudar isso. Uma das coisas que a gente observa bastante são os fenômenos que acontecem com os adolescentes. Os fenômenos poltergeist, aqueles fenômenos físicos, que dão desgaste emocional e energético nesses adolescentes. E os adolescentes, eles não têm conhecimento daquilo e a família também não tem para poder orientar. Certo? E muitos caem até em tratamento psiquiátrico, algumas vezes são necessários, mas outras vezes não tem nada a ver a relação de alguma coisa de psiquiatria, e sim de fenômeno físico decorrente da ectoplasmia. Porque assim, eu já teve uma época da minha vida que eu participei do espiritismo, e eles falavam assim, se você é médium, se você não desenvolver, você vai ter problemas. Mas não tem a ver com o desenvolver ou não desenvolver a questão energética, tem a ver a pessoa, ela lidar com as energias, né, e como fazer isso, né? Não tem a ver com sim ou não. Não sei se eu me expressei direito. Assim, vamos supor, a pessoa não vai ter problema só porque ela não trabalha com energia. Ela pode ter problema trabalhando ou não trabalhando com energia. Perfeito. Agora, claro que o desenvolvimento, ele ajuda, né? Porque a energia, ela precisa sair, senão ela estoura em alguma coisa, principalmente na pele, certo? Então, algumas doenças de pele, doenças autoimunes, elas vêm se manifestar, porque ela tem que sair, o processo emocional tem que sair por algum lugar. Então, o desenvolvimento é importante. Agora, o desenvolvimento com lucidez para você fazer uma prevenção é superior. Aí é outra coisa, né? Agora, olha, o Emanuel Maia entrou também, a Nara Soares deu parabéns aí para os autores, Sérgio Bernardi também parabenizou, e a Simone está perguntando o seguinte, o que fazer para equilibrar a nossa ectoplasmia? Ter um corpo saudável, acho que é o primeiro passo, né? Poxa. Estar lúcido do seu processo energético, estar sempre avisada, digamos assim, alerta quando entra em ambientes diferentes, em ambientes que podem ser insalubres. A pessoa tem que saber o que ela come, tem que trabalhar a parte energética, inclusive exercício físico, também a gente trabalha, né, bastante a parte energética quando a gente anda, quando a gente faz exercício físico, transpira. Então, tem uma série de fatores que, junto, né, dá uma ideia de como você está como ectoplasta, porque a ectoplasmia é só uma consequência do cara ser ectoplasta, então ele tem que cuidar do corpo, processo emocional que pega bastante também, a gente vê que muitos ectoplastas têm um nível de ansiedade meio fora de controle, né, porque a gente sente às vezes vários sintomas e sinais de que você está acontecendo alguma coisa no teu corpo e você não sabe o que é aquilo, então você pode pensar que você está literalmente doente, né, que não é um fenômeno natural, mas sim uma doença. Então, tem que cuidar também do processo emocional, verificar como é que isso está acontecendo. E fazer sempre o check-up, né? A gente recomenda sempre fazer um check-up dos dentes, a questão da saúde como um todo, né? E aliar isso também com a pensanidade rígida, positiva, né? Porque eu fiquei lembrando agora, a gente tem fatos aí, casos de parapsíquicos que dessomaram até prematuramente
E que as causas atribuídas era justamente desorganização das energias, macro-PK, esse tipo de coisa, Exatamente. né? Ou seja, se a pessoa ela tem muita energia e ela também não aplica aquilo adequadamente, ela pode atrair consciências ali que tem sempre duas utilizações, né? Você pode utilizar aquilo, pode te ajudar ou pode te prejudicar, dependendo do teu nível de lucidez para saber usar isso. Então, a questão da lucidez, ela é fundamental. Por isso que é importante a pessoa se reconhecer se ela é ou não ectoplasta, para a partir daí também começar a ter uma série de cuidados, digamos, extra. Né? Aquela história, se você tem uma doença que o Hernandes estava falando, tem uma doença já pré-existente, que a tua genética já predispõe aquele problema. Se você tem muito mais energia, a tendência aquilo é mais estourar, né? Então, assim, você vai ter que ter um cuidado redobrado para não manifestar aquilo que previamente já está na tua genética. Agora, o Sérgio Bernardi aqui também deu os parabéns para vocês. A Mariângela Luckman entrou, e a Mariângela Luckman... Ah, tá. Excelente programa. Agora, eu queria perguntar o seguinte, como que a pessoa sabe que ela é ectoplasta? Quais os sinais? Como que isso se apresenta para a gente identificar? Através dos sinais e sintomas, né, que ela apresenta no corpo dela. Então, o sinal a gente coloca que é tudo aquilo que é observável, verificável por uma outra pessoa que não só aquela que está passando por aquele fenômeno ou por aquela situação. Já um sintoma é uma coisa bem intrapsíquica, então a pessoa, só ela percebe, outra pessoa não pode dizer para ela. Então, um sinal, por exemplo, pode ser uma diarreia, tosse. Um sintoma pode ser, por exemplo, a questão da pessoa estar irrequieta, ou a pessoa está com ideias que não são, como é que eu vou te explicar? Naquele momento ela não estava pensando naquilo e vem algumas ideias diferentes, coisas que são dela. Por exemplo, fome, eu não posso saber se está com fome, você tem que me falar se está com fome, eu não posso olhar e você ver se você tem fome, se você está, entendeu, com algum mal-estar nesse sentido. Então, a pessoa tem que falar, se você vomitar, eu sei que aquilo é um sinal, porque o vômito já diz que aquele tem um incômodo... E isso é diferente de pessoa para pessoa. Isso é diferente de pessoa para pessoa, porque assim, ó, a realidade, na verdade, difere de pessoa para pessoa, porque depende sempre de um processo mental. Então, a minha percepção, ela passa pelos meus filhos, eu tenho que dar um significado para aquela percepção que eu tive. E isso é muito pessoal. Então, cada pessoa vai ter um sinal e sintoma. Então, dentro dessa questão da pesquisa de sinais e sintomas, lá na Ectolab, através de uma dinâmica parapsíquica que já ocorria desde 2006, então 12 anos atrás, vai fazer esse ano 13, né? As pessoas colocavam, elas participavam da dinâmica e preenchiam um formulário, que a gente recolhia aquele formulário com as opções. O formulário é livre, tá? A gente não induz resposta, a pessoa põe o que ela quiser, se ela não quiser botar nada, ela não coloca nada. Então, por ser espontâneo, a gente chama assim, ela uma planilha não indutiva, né? Então, as pessoas anotam, a gente aguarda aquilo, registra, e deixa arquivado, e depois a gente faz uma pesquisa sobre isso. E aí, olhando essas pesquisas, olhando essas fichas que as pessoas preenchiam na dinâmica, a gente viu que tinha vários sinais e sintomas que várias pessoas que nunca tinham tido contato uma com a outra colocavam espontaneamente. Então, aí que a gente começou a mapear esses sinais e sintomas da ectoplasmia, que hoje a gente tem no livro 50 descritos, né? Então, tem alguns bem interessantes, né? O Hernandes que gosta de falar daqueles mais complexos. Não, é porque tem coisas que são muito simples. Por exemplo, arrepio é uma coisa Eu pensei simples. no arrepio. Falei, todo mundo sente um arrepio, Isso, né? já tiritação já não é tão comum as pessoas saberem o que era tiritação. Tem pessoas que participam, né, de campo de energia e depois elas têm um sintoma de frio, um frio interno congelante que começa a tremer o corpo, porque esse tremor é uma resposta do organismo para reaquecer o corpo. Então, é muito comum nesses ectoplastas que participam desses campos nossos, que nunca leram sobre o ectoplasma, veio pela primeira vez no curso do CAE, o acoplamentário, e tem esse tipo de sintoma, certo? Então, isso aí é muito comum. Outro que é comum, assim, em algumas pessoas, é a sensação de você tocar em teia de aranha. Certo, no seu corpo. Aquilo dali a gente acha que é a malha ectoplásmica que pega, principalmente numa parte da cabeça, e depois dá um arrepio que desce pela coluna, pelo pescoço, até a raiz da coluna. Então, isso aí são sintomas ligados à ectoplasmia. Agora, tem sintomas precoces para você identificar até em criança. Então, se você pega um filho que está tudo bem com ele, você vai numa festa, certo? Vai num encontro, quando volta a criança está super agitada,
provavelmente aquela criança tem facilidade de assimilação. E o ectoplasta que tem essa grande facilidade, sendo o que a gente chama de esponja energética. Então, desde o momento infantil, a gente já pode identificar a probabilidade daquela consciência ser uma ectoplasta ou não. Eu me lembro que escorria uma água no meu ouvido, mas era água. Gente, eu fui no médico, olha, fiz um monte de exame e não apareceu nada, não tinha nada. Depois é que eu fui saber que aquilo era ectoplasmia, mas aquilo, gente, era real aquilo. Então, acho que cada um é que vai identificando, né? Tem Agora, pessoas que têm alguns sintomas de cheiro, né, ou de gosto, e eles acabam confundindo isso com uma alucinação gustativa, alucinação olfatória, certo? E no fundo, não é nada daquilo. Não é nada, né? Mas olha, depois do intervalo a gente vai ter mais ectoplasmia. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. O restaurante Pandeiro está aberto ao público para o café da manhã, almoço e jantar, apresentando o melhor da gastronomia brasileira e internacional, com serviço à la carte em um ambiente moderno e agradável. Conheça o nosso novo cardápio e aproveite a promoção de almoço, apenas R$ 29,00 o prato. Estamos no Babu Interludium, Rua da Cosmoética 1761, no bairro Cognópolis. Reservas ou informações pelo 3132-2000. 13h30. Neste verão, fique ligado nas dicas da Copel para usar a energia com eficiência. Ao ligar o ar-condicionado, feche as portas e janelas. Evite guardar alimentos ainda quentes na geladeira. E tome cuidado com a duração do banho. O resultado você vê no histórico de consumo da conta de luz ou no aplicativo. Baixe logo o aplicativo da Copel. Copel, pura energia. Governo do Paraná. O verão já chegou! Cadeiras de praia e guarda-sol, Casa Vitória. Churrasqueiras e espetos, caixas térmicas, Casa Vitória. Tendas e barracas, Casa Vitória. Coletes salva-vidas, também na Casa Vitória. E mais, uma infinidade de produtos para a sua casa. Casa Vitória, onde você economiza tempo e dinheiro. Na Vila Portes, Fagundes Varela, 481. Fone 3028-9939. Casa Vitória. Quem conhece, confia. Casa Vitória. Existem sanduíches de carne e existem sanduíches de carne. Subway apresenta o novo Carne Supreme, o melhor sanduíche de carne que você vai comer. Olha só, deliciosos pedaços de carne em tiras, molho Supreme bom pra caramba e cebola crispy bem crocante. Novo Carne Supreme. Faça um Subway e pegue o seu hoje mesmo. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Voltando agora aqui, a gente quer registrar que a Isabelle entrou e o Fábio Bossi também. E nós estamos ainda falando sobre ectoplasmia e eu queria ver com vocês o seguinte. Ok, a gente identifica que a gente tem o fenômeno e o que a gente faz com isso, né? Qual a melhor maneira de aproveitar essa, não sei se é uma habilidade, uma capacidade, ou, né, se isso é inerente, mas vocês têm aí desenvolvendo, né, e há muitos anos o trabalho de paracirurgia, então eu queria que vocês falassem um pouco o que é a aplicação positiva do fenômeno, né? A questão da energia, a energia é uma coisa natural. Certo? Você dá um direcionamento para ela é uma questão de decisão própria, de lucidez pessoal. Certo? Então, as pessoas que começam a estudar esse lado de espiritualidade e consciencialidade, começam a observar a importância dessa ferramenta da energia desde a época de Mesmer, na própria medicina. Certo? O mesmerismo era a exteriorização de energia. Certo? Então, tem diversas técnicas hoje que são aplicadas, estudadas e pesquisadas até dentro da Escola Paulista de Medicina, através do Reiki, certo? E mostrando que aquilo ali tem uma ação fisiológica. Então, sendo uma ferramenta evolutiva muito, muito boa,
e uma ferramenta assistencial muito intensa, as pessoas que têm responsabilidade, têm senso, certo, de inteligência evolutiva, sabem muito bem como direcionar e aplicar isso em benefício de si mesmo e em benefício dos outros. Então, foi para isso que nós utilizamos a questão da ectoplasmia voltada à assistência pela técnica da paracirurgia. Que é diferente daquela cirurgia espiritual, né, que o espiritismo tem, que você deixa lá seu endereço, vai uma concierge lá, quer dizer, tem uma similitude, porque a multidimensionalidade está aí para né, para todos nós. Mas o trabalho da paracirurgia é diferenciado, não é? São técnicas diferentes, certo? Então, existe aquela paracirurgia presencial, que a pessoa vai para poder ser atendida, existe a paracirurgia à distância. Tanto isso existe no movimento espírita, com técnicas voltadas muito mais com paradigma religioso, e a gente aplica a questão da energia com uma técnica simplesmente científica, uma técnica assistencial. Então, não é necessário nenhum FER. Nós fizemos experimento com ectoplasmia, com esterilização de energia, para planta, para raiz de cebola. O reiki foi estudado em rato, e tanto planta quanto o rato, ele não tem religião, ele não tem um condicionamento mental para dizer que aquilo dali é um efeito placebo. Então, mostra que aquilo dali, de fato, é uma realidade que promove, certo, algum tipo de alteração benéfica ou até mesmo maléfica, sim, certo, dentro de um corpo, na fisiologia de qualquer ser vivo, certo? Então, agora, para a cirurgia, a gente trabalha à distância e também nós investigamos tudo que a gente faz, nós investigamos, nós vamos atrás. Hoje mesmo nós recebemos um relato de uma pessoa que desde criança, essa pessoa tem problema de asma, e toma remédio todos os dias. E viu falar da paracirurgia, pediu a paracirurgia, não é da conscienciologia, não tem ligação com nenhuma religião, mandou o pedido, depois mandou o resultado para a gente, que está há mais de 15 dias sem tomar remédio, sem nenhuma crise. Pode ser coincidência nesse período? Pode, mas essa coincidência não aconteceu tomando os remédios. Então, se você tem um condicionamento mental, ou é um efeito placebo, você teria esse efeito placebo tomando medicamento, e não uma coisa totalmente aí à distância. Então, os efeitos da paracirurgia à distância mostra que essa transmissão de energia independe da presença física da pessoa. Isso facilita demais o atendimento, porque se você tiver 1 milhão de pedidos às pessoas em casa, você atende 1 milhão de pessoas, você não tem um ambiente físico. E evita aquela questão da guloratria, que é o contato com a pessoa. Nós temos uma equipe que trabalha, muitas pessoas mandaram relato para a gente agradecendo, sem me conhecer, sem conhecer a nossa equipe, sem conhecer nem que era a própria Ectolab. Então, a nossa responsabilidade assistencial, dentro de estudo com energia, com ectoplasmia, é essa: o benefício às pessoas e benefício a si mesmo. Então, assim, e o diferencial também é a questão da prática, né? Ou seja, você aplicar de uma maneira cosmoética, né? Assistencial e tudo mais, mas você também contribuir com a ciência, né? Então, o que vocês estão fazendo aqui tem uma parte que é uma pesquisa, né, bibliográfica e tudo mais, tem a pesquisa que vocês fazem nas experiências de vocês, não é isso? E tem a assistência prática com as energias que vocês também fazem. Então, quer dizer, vocês conseguiram aí aliar, né, assistência em todas as áreas, né? Agora, a gente acabou não falando para o pessoal aí de casa. A editora que publicou foi Espaço Acadêmico, que é uma editora universitária, que entra naquilo que vocês até estavam comentando aqui no intervalo, que é o quanto que hoje a própria academia está mais interessada até em querer saber esses assuntos, né? Então, assim, a gente sabe que é fisiológico, a gente sabe que é natural, a gente sabe que já tiveram várias instituições pesquisando, a metapsíquica acho que a primeira iniciativa aí mais científica nessa área, né? Mas a gente vê nos dias de hoje universidades interessadas em publicar livros sobre ectoplasmia. Isso é muito bacana, né?
é um avanço, assim, na verdade, né, que a gente não tinha essa noção antes, né, mas assim, eu vejo que hoje, quando a gente fala em saúde, a gente tem que falar em saúde como um todo, né, e hoje as pessoas sentem muito vazio, né, chamado vazio existencial, né, então elas também buscam, acho que os consultórios médicos, o Hernando é médico, é melhor que para falar, eles buscam os consultórios médicos porque eles estão se sentindo mal. Mas esse sentir mal é muito mais um processo emocional, até depois se materializar, né, no sono, mas é no corpo físico, mas é um processo emocional. Então a gente tem que estar atento a essa condição aí, que a saúde depende, né, é um todo. E a questão da espiritualidade nos consultórios médicos também está, a Organização Mundial da Saúde, né, Hernani, já trouxe essa abordagem da necessidade de a gente estudar alguma coisa além só do corpo físico. O Hernani até pode contar, né, daquela palestra que você deu lá em Curitiba para os acadêmicos de medicina, os acadêmicos, né? De medicina, olha que bacana. Né, o pessoal de 4º ano de medicina, 40 alunos de medicina, em pleno sábado, perto de provas, essas pessoas se interessando, certo? É a liga, né, uma liga acadêmica, até de uma voluntária da própria Conscienciologia, e ela se interessou e levou para lá, pediu para a gente ir para falar. Eu já falei disso na Universidade Federal de Sergipe, já falei também ligado também a outro grupos de médicos, né, que tem interesse, e hoje em dia a tendência da medicina é entrar para uma visão integral da saúde. A medicina integrativa já está indo por aí, né? Medicina integrativa, saúde integrativa, embora existam ainda algumas resistências, né, porque precisa do embasamento científico, mas a maior parte daquilo que é apresentado tem embasamento científico. Exemplo disso aqui, olha, o professor Ismael trouxe aqui no capítulo 6 nosso sobre o sistema energético. A medicina tradicional chinesa fala da matriz extracelular como a parte que está ligado ao sistema energético, aos meridianos, certo? Já fala nisso há 5.000 anos. Pois é. Em março de 2018, a ciência convencional descobriu o maior órgão do corpo humano, que foi publicado, que eles ainda vão estudar, e descobriram por acaso. Isso chama de intestício, ou seja, matriz extracelular. E o estudo dessa matriz extracelular fala de uma substância que é uma espécie gelatinosa, que é aquilo que a gente fala do aspecto gelatinoso do ectoplasma. Gente, olha, a Mariângela está perguntando para vocês o seguinte: existe algum tipo de ectoplasmia mais evoluída? Eu acho que existem diferentes usos para o ectoplasma, né? Eu acredito que o ectoplasta deve ter alguma especialidade com o passar do tempo. Aquilo que o professor Hernando estava colocando, a questão da cura, outro de materialização, cada um tem um diferencial. Outro é mais ideativo. Isso. Né? Outras pessoas, a gente chama disso de neuroectoplasma. Então, assim, ele tem a capacidade, às vezes, de desassediar, aumentar a soma do outro. Nesse caso, dificilmente vai ter ectoplastia. Engraçado isso, né? Então é uma energia que não passa, ela não fica plasmada lá um cérebro para entrar no cérebro da outra pessoa, mas quando aquela pessoa fala, ela desassedia o outro. E, então é isso que a gente chama de neuroectoplasma. É diferenciado. Eu não diria que existe um melhor que o outro, tudo depende da necessidade do assistido, né? Também tem isso. Se o assistido precisa que melhore o ovário, melhorar o ovário. Se precisa que melhore o cérebro, tem que melhorar o cérebro. Enfim, cada um vai ter uma necessidade, né? Excelente. Eu parto do princípio, né, que a energia tem informação. Se a informação for qualificada, extremamente qualificada, então você vai ter aí o nível melhor de organização energética. Exatamente. Maior eficiência, né? Maior eficiência, exatamente. Olha, a Bernadette aqui falou muito bom, excelente, parabéns, doutor. A Edna também, parabéns, parabéns pelo trabalho maravilhoso do professor Hernande. A Maris Paz também entrou, e a Elizabeth Bortolotto quer saber o seguinte: eu gostaria de esclarecer uma dúvida. Várias contraturas musculares sem necessidade chegar a ser fibromialgia, pode ter derivação da ectoplasmia? Sim, um dos sintomas que se tem é de espasmo muscular, e a gente sempre fala para as pessoas que têm fibromialgia
E se ela é ectoplasta, ela tem que tomar um cuidado muito grande, porque os espasmos podem muito bem desencadear uma agudização do processo de fibromialgia dela. Eu só melhorei da minha fibromialgia com medicina integrativa, sabia? Exatamente. Então pode ser que eu seja ectoplasta, tá vendo? Nós cuidamos de 3 pessoas que tiveram fibromialgia lá na Gente, eu Ectolab. passei 2 anos sofrido com isso. Olha, a Maria Ângela também quer saber o seguinte: ectoplasmia se verifica em todos os seres vivos? Acho que a gente já acabou de falando, né? Que é nas plantas, Todo ser vivo tem sistema energético. Toda pessoa tem sistema energético, tem a mobilização de energia. A depender do volume, vai ser ectoplasta ou não. Tá. A Paula Regina está dando os parabéns pelo lançamento, né, aos autores. E a Isabelle: boa tarde, pessoal, parabéns pelo livro. Gostaria de fazer uma pergunta. Existe alguma relação entre a síndrome da fadiga crônica e a ectoplasmia? Abraços aqui da Finlândia. Que bacana. Olha, até no próprio livro, eu não lembro direito se eu escrevi sobre a síndrome da fadiga crônica, mas é uma das que tem. O que é que acontece? Uma pessoa que é ectoplasta, ela passa por um estresse energético. O Valdo citava até no campo de energia DCP2 que era um linchamento que o EPICOM passava naquilo ali. Então, aquilo dali é uma agressividade na sua energia por causa do mergulho de uma consciência, de um espírito alterado, certo? Na sua psicosfera. Aquilo dá um desgaste muito grande. Então, aquilo provoca um estresse. Então, a gente sabe que o estresse psíquico, o estresse físico, faz esgotamento nas pessoas. Então, a gente tem que dosar as vitaminas dessas pessoas, vitamina D, vitamina C, ferro, um bocado de coisa, mas observar que essas pessoas passam por um estresse energético muito grande. E esse estresse desgasta a energia e dá fadiga nas pessoas. Gente, que papo bacana, mas a gente vai ter que parar um pouquinho para os nossos patrocinadores, daqui a pouquinho tem mais ectoplasmia. Fica aí. Programa Entre Livros, apresentação Rosimeire Salles. A Bioetos Centro Médico prima pela excelência no atendimento multidisciplinar em diversas especialidades. A clínica disponibiliza vários exames e procedimentos em consultórios equipados com a mais moderna tecnologia, processos informatizados, acessibilidade e localização privilegiada no centro de Foz do Iguaçu. Ligue 3028-1282 ou pelo WhatsApp 45 999480137. Bioetos, especializados em você. Atenção você que vai montar, reformar ou construir. A Friletras trabalha com letras caixa, letreiros em aço cortem, aço inox, aço pintado, revestimento de fachada, brises, placas de sinalização, homenagens e inaugurações. A Friletras é uma empresa premiada em comunicação visual há mais de 25 anos. Pensou em letreiros? Pensou em Friletras. Acesse o Facebook Friletras. Seja visto para ser lembrado. A sua logo é a nossa marca. Telefone 3029-2910. Você mora em apartamento ou casa grande? Em alguns locais da sua casa fica sem Wi-Fi ou a conexão fica lenta? Você perde o sinal ao mudar de um cômodo para outro? Chega disso! Temos uma solução para você ter mais velocidade e estabilidade no seu Wi-Fi. Chegou o Kit Linka M3. Ele funciona assim. Nosso kit instala quantos roteadores forem necessários para o sinal de internet chegar em todos os lugares da casa. Mas não são roteadores comuns. Eles usam uma tecnologia super moderna que dá mais velocidade ao Wi-Fi e muito mais estabilidade. Você pode andar de um cômodo para outro e continuar conectado. Os equipamentos são lindos e super discretos, sem antenas aparecendo. Atendemos qualquer imóvel em Foz. Você só precisa ter um plano de 20 megas ou mais por fibra ou cabo de qualquer operadora ou provedor. Acesse o site www.linkaconc.net.br. Kit Linka M3. Mais velocidade e estabilidade no Wi-Fi para você que mora em imóveis grandes. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Olha,
Olá, pessoal. Ismar Bessa também aqui, ó, falou o seguinte, quer saber, cheiro do corpo pode ser ectoplasma? Cheiro? Do corpo físico, soma. Bom, a gente tem que fazer diferença, né? Porque tem pessoas que tomam medicamentos que exalam cheiro. E depende do que certo? come também, do que né? come, exatamente. Que o suor é para tirar, desintoxicar o corpo. Tudo que você toma, que o organismo tem que metabolizar e eliminar. Uhum. Então a gente tem que fazer a diferenciação. Agora, tem pessoas que percebe o cheiro, que chama de olorização. Isso. Certo? Então, tem diversos tipos de cheiro que a gente até está catalogando, mas a gente ainda não sabe como é que funciona isso. Nós temos tudo catalogado, tudo que é cheiro que as pessoas já referiram, e a gente vai atrás para saber se aquilo de fato não é físico, para descartar essa possibilidade. Teve um campo de um curso da Ectolab, que é uma atividade de campo mesmo, energético, e a gente foi fazer depois a catalogação dos cheiros, né? Eu encontrei nas fichas dos alunos 12 cheiros diferentes. Puxa! Num único campo da dinâmica, da DIP. E aí tinha de tudo, se você for pensar. Tinha cheiro de feno, tinha cheiro de fumaça, cheiro de barata. Então, as pessoas, assim, de diferentes cheiros mesmo. Então, a gente vê que tinha um processo de olorização naquele campo mais forte, que várias pessoas sentiram. Mesmo nunca comum tendo trabalhado também cheiro de remédio, né? As pessoas também... Agora, do cheiro de feno, que não é um cheiro comum, nós estamos vendo outro relato, uma pessoa tinha percebido o atendimento a aras. Olha! Então, coincidia a percepção do outro, a pessoa só percebeu o cheiro e o outro viu o atendimento num aras, certo? Dentro do mesmo acoplamento assistencial. Então, isso aí tem relação. Agora, a gente não sabe como é que isso funciona. Uhum. Olha, a Rosana Xiste, ela deu aqui os parabéns, falou que a obra está em alto nível de pesquisa. Maris Polo também mandou um abraço. A Bernadette quer saber o seguinte, o que você tem a dizer sobre as técnicas energéticas chinesas? A técnica energética chinesa foi a base até de onde surgiu o estado vibracional, certo? Então, tem pessoas que sabem trabalhar, né, com as técnicas originais, são as técnicas chinesas. Agora, o que tem que tomar cuidado é que para um chinês aplicar uma técnica, certo, natural mesmo, aquela que é originária lá da China, o pessoal leva 30 anos para ter experiência. Então, não é simplesmente qualquer tipo de movimento que caracteriza uma técnica chinesa. Nós temos uma pessoa na Ectolab, que é acupunturista, e está fazendo curso no Brasil e vai para a China para estudar justamente a base do estado vibracional, de onde surgiu tudo isso. Então, técnicas energéticas chinesas é a base, a energia veio de lá, o estudo com a energia veio de lá, certo? Então, isso aí tem. Agora, tem que tomar cuidado para a gente chegar à mesma coisa. Vamos fazer uma mobilização de energia e instalar um estado vibracional. Então, a pessoa vai aperfeiçoando. E para você dominar uma técnica básica de energia chinesa, é muito tempo. Lá, são 30 anos, no mínimo, para que a pessoa faça esse tipo de aplicação. Então, esse colega que o Hernani está falando é um dos autores do livro, né, que é o Ismael Pinheiro Júnior, né? E ele tem especialidade mesmo lá na China, né, para trabalhar com a questão das técnicas chinesas e acupuntura. Ele vai todo ano. Ele faz justamente essa relação do sistema nervoso nosso, do corpo com o sistema energético, né? Então, talvez até aí você entenda por que apertar um ponto, você vai mexer com outro órgão lá, tem uma questão energética aí, né? O Ismael, ele vai, há 12 anos, todo ano ele vai para a China. Ele vai lá para ver até a plantação de ervas, né, de chás, e lá nessas plantações existem músicas, certo, que são colocadas, frequenciais que são utilizados hoje, para melhorar até a energia do próprio chá que é colhido. Que bacana, hein? Certo? Então é outro nível. É outro nível. O Ocidente ainda precisa aprender muito nessa área, né? Olha, o Elvio está questionando o seguinte, quem faz ginástica com transpiração e viver mentalmente alegre é um bom remédio para controle saudável. Eu acho que é ectoplasma, que ele quis dizer aqui, do ectoplasma. É isso aí. Tem razão. Acho que é o que você já estava colocando, né? Porque de onde é que vem o nosso corpo energético? Vem do psicossoma.
Certo? O psicossoma é o corpo emocional. Se você tem uma qualificação das suas emoções, você é uma pessoa bem-humorada, você é uma pessoa feliz, a sua energia é de alto astral. Onde você chega, você levanta o ambiente. Você literalmente contamina positivamente, né, o ambiente. Agora, a gente... Vamos ver o que mais que a gente pode falar aqui. Ah, tá. Tem um capítulo aí bem bacana. Foram muitos os pesquisadores da ectoplasmia e muitos os parapsíquicos ao longo da história que a gente já teve, né? Então, quer dizer, na verdade, o que a gente está trazendo aqui é uma compilação com uma abordagem conscienciológica, mas que, na verdade, vamos ver se agora a gente consegue fazer com que esse sistema seja mais, né, debatidos e tudo mais, porque a gente tem, ao longo da história, vários relatos e vários parapsíquicos, né? O interessante só é a gente observar que o ectoplasma, a substância em si, né, as pessoas já descrevem desde a antiguidade, ele já é muito, entre aspas, velho, né, antigo, mas até hoje a gente não conhece a estrutura exata do ectoplasma. A gente não tem ainda um conhecimento aprofundado, a gente está tateando, usando várias formas de pesquisa diferentes. Então, assim, no Mesmer ele dava um fim terapêutico para essa energia, né? O mesmerismo era o fim terapêutico. Depois dele veio o Richer, que era o estudo acadêmico, ele queria provar no microscópio que ele existia. Nós, lá no Ectolab, a ideia já é diferente, já é pesquisar os efeitos que essa substância causa na fisiologia do ectoplasma, porque é isso que nos dá a indicação, com a questão da fibromialgia, de várias outras coisas que a gente vai correndo atrás, que nos dá a ideia de como é que é o fenômeno em si. Como eu não tenho nenhum aparelho hoje convencional que possa medir o ectoplasma, eu tenho que estudá-lo de alguma forma, eu só posso estudar mudando o paradigma. Mas vocês têm uma série de aparelhagens lá no laboratório de ectoplasmia, né, lá no CAEC. Esses aparelhos que vocês têm lá, eles não... É como se fossem exames por exclusão? Como não, que é funciona? o seguinte, uma das coisas, como é que você estuda a consciência, né? Você vai fazer o conscienciograma? Pelo comportamento dela. Então, nós começamos a ver o seguinte, hoje em dia, para você chegar e captar aquela fumaça do ectoplasma, aquela parte toda, como é que a gente vai fazer tudo aquilo? Então, a gente começou a observar os sintomas e os efeitos. Então, quando a gente foi estudar, né, levantamos 50 sintomas e pegamos sintoma um a um, eu fui pesquisar no livro de neurofisiologia como é que aquilo funcionava. 70% a 75% relacionado ao sistema nervoso parasimpático. Logo, se mexe com o sistema nervoso autônomo, eu vou buscar aparelhos que quantifiquem o sistema nervoso autônomo. Certo? Então, hoje nós estamos identificando diversos aparelhos que quantificam naquele momento como é que está o sistema nervoso autônomo. Antes, durante e depois da esterilização. Até a gente conseguir ter aparelhos que vão chegar a comprovar... Igual a ciência já está chegando aí com esse órgão novo. Perfeito. Aí, né? Agora, nós tivemos uma tese de mestrado feito lá na própria Ectolab, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aonde as pessoas instalavam o estado vibracional, potencializavam a ectoplasmia, era feito o eletroencefalograma antes e depois, comparado com um grupo controle que não sabia o que era estado vibracional, nem tampouco a ectoplasmia. Sim. E esses dois grupos mostraram a diferença. E essa pessoa recebeu nota 10, embora o pessoal não admitiu nada de ectoplasma, nem de conscienciologia, e hoje ela está aprofundando a tese de mestrado dela, fazendo o doutorado. Em estado vibracional. Com estado vibracional. Ou seja, tem recursos, né, para a gente pesquisar. Tem, o problema todo é que a gente precisa de quebrar a cabeça e sair, fazer a ponte, que a metodologia científica, ela é muito importante. Só que se você partir de um paradigma materialista que não admita isso, a interpretação que você vai dar para aquilo que você vivencia é totalmente diferente. Qual é a diferença dos pesquisadores antigos da metapsíquica para hoje? Eles não eram parapsíquicos. O que nós estamos fazendo, a pesquisa hoje, os pesquisadores são também parapsíquicos, também vivenciam aquele fenômeno.
É muito mais fácil você dar um nome para uma coisa se você tem os dois lados, a experiência e o conhecimento. Exatamente, porque lá era isso, né? E aquele monte de cientista, o parapsíquico ficava ali, fazia o fenômeno dele, o pessoal só estava ali olhando, né? Eles não, até interagia ali porque estava no mesmo campo, mas aqui é a autoexperimentação, né? Então você tem a questão também da autopesquisa e tudo mais. É a mudança completa de paradigma, né? Olha, a Maria Emília entrou aqui, a Diana deu um abraço aos queridos professores, Hernandes, vou adquirir o livro, parabéns, pesquisa de alto nível. A Bernadette falou o seguinte, o uso de fitoenergia, sempre usei, chás para resolver algumas doenças, por não conseguir tomar remédio. Hoje percebo que na assistência vem o cheiro de erva, para mim utilizar, eu acho, né? O que você tem a dizer? Ou seja, ela tomava, né? Ela tomava chá e agora ela sente cheiro de erva quando ela participa de campo, né? É isso que eu entendi. Quando ela está fazendo assistência, ela sente cheiro de ervas. Aí ela quer saber isso é muito comum. Tudo isso é vibração, certo? Tudo isso é frequência. Hoje em dia existe um ramo que é trabalhado dentro da terapia, que é medicina frequencial. Na Alemanha estão desenvolvendo diversas frequências para você ser tratado por frequência. Sim. Na hora que você está com a fitoenergia, aquilo dali é uma parte frequencial. Pois é. Certo? Então, o próprio cheiro que você vai sentir, aquele dali é da frequência, da vibração. Certo? Então, muitas vezes, o parapsiquismo da pessoa vem pelo cheiro. Ela identifica o cheiro, sabe o que é e pode muito bem prescrever a partir disso. Gente, nós temos meio minuto, mas a Ângela está querendo saber o seguinte, tem fundamento pensar que toda pessoa pode desencadear ou construir sua ectoplasmia? Sim. Sim. Com certeza. Gente, é o seguinte, eu gostaria então de aproveitar essa oportunidade de convidar vocês para o lançamento do livro. O livro nem foi lançado ainda. Amanhã, no Hotel Mabu Interlúdio, 19h30, amanhã sábado, né? Dia 9 de fevereiro. Então, vocês todos estão convidados. A gente vai ter aí, né, os autores todos lá, com mais detalhes sobre o livro. Vocês têm aí meio minuto cada um, se vocês quiserem dar uma mensagem final, que nosso tempo já acabou. Mas eu só agradecer a vocês, tá, pela participação. Nós é que agradecemos pela oportunidade de estar falando sobre esse tema, do trabalho que a gente realizou. Agradecer aos ouvintes que mandaram, né, felicitações para a gente. Muito obrigada a vocês também. A gente espera mesmo que vocês gostem do trabalho, como a gente gostou de fazer. Eu gostaria também de estar agradecendo a todo mundo, as pessoas principalmente que participaram da dinâmica parapsíquica. Se as pessoas não participassem dessa dinâmica, nós não teríamos coletado nenhum dado para chegar a essas conclusões. Então essas pessoas se predispuseram para fazer assistência, pagaram para fazer assistência, e foi através dos relatos dessas pessoas que nós conseguimos coletar tudo isso para depois a gente prestar aí uma assistência através dessa obra. Gente, esperamos vocês no lançamento amanhã e sexta-feira aqui de novo no Entre Livros. Você acabou